O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Naquele tempo, Jesus saiu de novo da região de Tiro, passou por Sidônia e continuou até o mar da Galileia, atravessando a região da Decápole. Trouxeram então um homem surdo, que falava com dificuldade, e pediram que Jesus lhe impusesse a mão. Jesus afastou-se com o homem para fora da multidão. Em seguida colocou os dedos nos seus ouvidos, cuspiu e com a saliva tocou a língua dele. Olhando para o céu, suspirou e disse: Éfatá, que quer dizer abra-te. Imediatamente seus ouvidos se abriram, sua língua se soltou, e ele começou a falar sem dificuldade. Jesus recomendou com insistência que não contassem a ninguém, mas quanto mais ele recomendava, mais eles divulgavam. Muito impressionados diziam: ele tem feito bem todas as coisas, aos surdos faz ouvir e aos mudos falar. Palavra da salvação. Caríssimos, iniciamos o mês de setembro. Ontem celebramos a proclamação da independência. Podemos assim chamar o mês da pátria, mas também aqui no Brasil, de uma maneira particular, nós dedicamos este mês ao mês da Bíblia, porque no último dia do mês é o mês de São Jerônimo, que foi o grande tradutor, grande doutor da igreja, tradutor da Sagrada Escritura, da versão grega da Bíblia para o latim, que é até hoje a Bíblia Vulgata, a tradução oficial católica, e todas as Bíblias católicas que nós católicos deveríamos ter em casa, é esta tradução de São Jerônimo, que não é um doido que traduziu a Bíblia, mas um santo, um homem de oração, um doutor da igreja, que conhecia profundamente os mistérios da Sagrada Escritura e que fez uma fiel tradução. Muito bem, por isso que é o mês de setembro e nós somos convidados a, de uma maneira especial, nos aproximarmos mais da Sagrada Escritura. É claro, meus irmãos, que é verdade que deve ter um certo cuidado ao examinar as Escrituras por conta própria, porque existem textos que são complexos, e quando você vai para o Antigo Testamento, inclusive, existem textos que não entraram na fé cristã. São coisas da aliança de Deus com o povo de Israel. Mas, por exemplo, olha aqui, a gente vem para a missa, e nós ouvimos aqui, tecnicamente não são 4 leituras, mas são 4 textos da Sagrada Escritura. Nós ouvimos 2 passagens do Antigo Testamento, a primeira leitura e o Salmo, e 2 passagens do Novo Testamento, a segunda leitura e o Evangelho. Eu vou explicar essas coisas. E o que é que nos custaria durante a semana nós voltarmos a estes textos que já nos foi explicados e ali olhar o que é que Deus mais tem falado comigo? Nós católicos somos acusados de sermos um cristianismo sem Bíblia, mas é a maior mentira que existe. Todo o vocabulário da missa é um vocabulário bíblico. Até as coisas que nós cantamos, o canto de entrada que nós cantamos,
É a antífona de entrada que está no missal. Que é o quê? Um salmo. E assim vai, as saudações que o padre faz na missa. É porque você não lê Bíblia, você não sabe. Mas toda a nossa linguagem litúrgica é uma linguagem bíblica. Mas por que nos acusam de católico não ser uma religião bíblica? Porque os católicos não leem a Bíblia, não conhecem as coisas, e o primeiro que chega lá explicando qualquer coisa e dizendo qualquer doutrina, a gente não sabe nem responder, eu não acredito nisso. Nem isso a gente é capaz de dizer. A sua interpretação está errada. Você não precisa nem explicar a ele. Mas a gente não tem a firmeza de dizer: a sua explicação está errada, eu não sei te explicar. Mas eu sei que essa explicação está errada. Porque nós não fazemos a nossa tarefa de casa. Eu não estou dizendo para você ir lá e abrir qualquer livro da Bíblia e ler qualquer livro assim do nada. Mas, meus irmãos, nós temos uma liturgia diária que amplamente é explicada e interpretada todos os dias. Tem padre para tudo quanto é canto explicando o evangelho diário, explicando a liturgia diária, liturgia dominical. E se você acompanhasse a liturgia diária, em 3 anos você leria praticamente a Bíblia inteira, só acompanhando as leituras da Santa Missa, tanto de semana quanto de domingo. Só hoje nós ouvimos 4 passagens de 4 livros diferentes. E todas elas estão na mesma direção. Então eu gostaria de convidá-los a nós nos aproximarmos mais da Sagrada Escritura e redescobrir que a nossa fé católica está enraizada na Escritura. Nós somos a herança de Israel, mas depois nós também temos os nossos próprios livros sagrados, o Novo Testamento, que está ali contido o necessário para a nossa salvação. E nós precisamos conhecer estas verdades, meditar estas verdades. Vai lá e pega textos conhecidos, mas se alimente. Veja, é justamente isso o que o Evangelho quer fazer conosco. O que acontece nesse Evangelho? Levam até Jesus um homem surdo. E esta surdez, que foi de fato um milagre que Jesus fez, mas essa surdez também ela é simbólica. De alguma maneira, todo homem e toda a mulher precisa ser curado dessa surdez em relação às coisas de Deus, dessa surdez da palavra de Cristo, dessa surdez da palavra da Escritura. E porque nós somos surdos das coisas de Deus, das coisas de Cristo, nós não somos capazes de proclamar. Evangélico tem versículo da Bíblia para tudo. E nós católicos, quantos versículos da Bíblia você conhece? Você não precisa dizer Mateus capítulo 4, versículo 6. Mas quantos versículos da Bíblia nós conhecemos, sim, nem dizer, de dizer.
Quantas e quantas vezes aqui eu cito para vocês passagens da Escritura, sem citar livro, capítulo e versículo, porque não importa. Mas eu sei o texto. Também se pode não saber, pelo amor de Deus, né? Ao menos a gente, né? Quando eu estava meio ceguinho, sem óculos, né? Algumas coisas a gente ia pelo rumo, porque já sabe, né? Mas a palavra de Deus precisa estar nos nossos lábios. O que é que tem estado nos nossos lábios? Que tipo de palavras tem saído da nossa boca? Nós precisamos ser curados dessa surdez e dessa meia mudeza, porque o texto diz que ele falava mal, falava com dificuldade. Outra tradução diz que ele era gago. Ou seja, quanto menos nós nos aproximamos de ouvir a palavra, mais dificuldade temos de proclamar a palavra. Mas veja o detalhe. Trazem esse homem a Jesus, pedem que Jesus lhe imponha a mão para que ele seja curado, mas Jesus já não faz a cura imediatamente. Diz o versículo 33, Jesus afastou-se com o homem para fora da multidão. Isso daqui para nós é muito importante. Afastou-se com o homem. Jesus quer estar sozinho com você. Para que nós possamos ouvir e meditar a palavra de Deus, nós precisamos estar a sós com Jesus, fora da multidão. Porque a multidão está cheia de inúmeras palavras, ideias, ideologias, opiniões. Nós precisamos, meus irmãos, sair do meio de tantas vozes, de tantas palavras, e nos encontrarmos com o Senhor, para que Ele nos fale. E veja que o mundo que nós estamos vivendo, nesse sentido, não nos ajuda, porque mesmo quando nós estamos sozinhos, nós estamos cheios de informação. 10, 15 minutos que você abre o seu celular, mesmo sozinho, você recebe uma rajada de informações, de tudo quanto é coisa ao mesmo tempo. Quando você fica rolando aquela tela, o que você está fazendo com o seu cérebro? Você está estragando o seu cérebro. Porque você vê um assunto, aí 5 minutos daquilo, aí dali você vai para o outro, aí você vai para o outro, aí você vai para o outro. Dali meia hora, você ouviu um monte de coisas desconexas umas com a outra. TikTok é para isso, para lhe fazer perder tempo. Mas você fala, mas padre, são coisas boas. Só que acontece o seguinte, meu irmão, coisas boas desse jeito não dá fruto. Pega uma coisa boa e silencia, fica com aquela verdade, medita aquela verdade. É necessário estar a sós, fora da multidão. Mesmo que você passe o dia inteiro só ouvindo coisas boas, nada vai frutificar, porque você está ouvindo uma multidão, e é necessário estar sozinho, é necessário ter uma única palavra, para meditar e ficar nela. O nosso cérebro não foi feito para isso. O nosso cérebro foi feito para a realidade. O nosso cérebro foi feito para meditar e pensar. Porque, veja, quando uma pessoa não está bem, o que acontece com a cabeça?
Ela fica pensando o dia inteiro. Quando você fica rolando aquele negócio, você está fazendo com que o seu cérebro entre nessa dinâmica de pensar em tudo e em nada. Jesus afastou-se com o homem para fora da multidão. Em seguida, colocou os dedos nos seus ouvidos. Jesus precisa tocar nos seus ouvidos. Fez saliva, colocou na sua língua. É o Espírito Santo. A imposição das mãos e a saliva são imagens do Espírito Santo. Na força do Espírito Santo, os ouvidos foram abertos e a língua destravada. Você precisa dar tempo para que o Espírito Santo haja na sua alma. Se você achou uma coisa boa, um padre bom, uma boa meditação, desligue das outras coisas e medite naquela palavra. Fica com aquela mensagem boa e não passa já para outra. Fica ali. Aí outro dia você vai lá, volta lá no mesmo canal, escuta outra mensagem e medita nela. Assim o celular te ajuda. Está entendendo? A gente precisa saber mexer com essa coisa. Nós precisamos rezar, meditar. Portanto, fica este convite para que nós nos aproximemos de uma maneira mais íntima da palavra do Senhor, para que Ele possa tocar os nossos ouvidos. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.